Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 8, no versículo de número 4. Lucas, no capítulo 8, versículo de número 4, quero compartilhar essa palavra com você. Quem já achou, diga amém, né? Está projetado aqui, não é isso? Mas vamos ler em nome de Jesus. Lucas capítulo 4, capítulo 8, versículo 4. Diz assim a palavra em nome de Jesus. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas, disse Jesus por parábola. Eis que o semeador saiu. Quero ler de novo isso com você. Eis que o semeador saiu, repita comigo, a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra. Cresceu e produziu, dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, melhor dizendo, ouça. Amém? Eu quero orar pela sua vida e pela minha nesse momento, para que a mesma glória que se manifestou em meus louvores, a mesma glória que paira nesse lugar, possa te acompanhar ao sair desse culto nessa noite. Eu creio que Deus vai fazer coisas novas na tua vida, em nome de Jesus. Você crê? Se você crê, diga amém. Se você crê, levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela tua vida. Ore pela minha também. Senhor, nessa noite, pela tua graça e misericórdia, estamos aqui, sendo ministrados pelo teu Espírito, e queremos te pedir que esse mesmo Espírito possa nos convencer, que o Senhor possa nos desarmar, como foi ministrado aqui em meio aos louvores, que possamos renunciar a algumas coisas, para não dizer todas essas coisas. Meu Deus, que tu possa tocar no coração de cada um dos teus filhos, inclusive no meu coração. Que essa palavra, Senhor, possa desenvolver em nós uma intensidade no te buscar, Senhor. Que possamos, ó Deus, despertar para essa palavra, para um nível, Senhor, de profundidade que podemos alcançar em tua presença. Meu Deus, nós sabemos que podemos ir além, e nós queremos ir mais perto desse além nessa noite. Por isso, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, aqueles que desde esse momento já se encontram com os corações abertos. E Deus, que manifeste na vida deles aquela palavra que diz, Senhor, que a tua escritura representa para nós, que diante de um coração contrito e um espírito quebrantado, o Senhor não nos rejeita. Então, Senhor, nós queremos que nesta noite a tua vontade se estabeleça sobre as nossas vontades, em nome de Jesus. E aquele que recebe sobre sua vida, diga amém. Amém. Você pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Queridos, palavra conhecida, né? Falar sobre a parábola do semeador, eu creio que, pelo menos para a maioria, não é novidade. É um texto conhecido, que inclusive até algumas das nossas crianças até já fala, até melhor do que a gente. Falar que um semeador saiu a semear, uma parte dessas sementes caiu à beira do caminho, outra caiu sobre a pedra, outra caiu em meio aos espinhos, outra caiu em boa terra. Né? Eu quero te perguntar, quantos se acham e creem que são boa terra, em nome de Jesus? Digo amém. Metade da igreja? Quem se considera boa terra, em nome de Jesus? Diga amém. Querido, por muitos anos eu li essa palavra e respondia como você. Eu sou boa terra e tenho que produzir algumas coisas que Deus quer fazer em minha vida. Mas, de um tempo para cá, o Senhor tem ministrado em meu coração, eu creio que na vida da igreja também,
E coisas que pareciam simples e até meio que obsoletas na nossa vida, o Senhor tem restaurado, trazido à tona novamente. Né? E eu tenho aprendido com Deus que a Bíblia, a palavra do Senhor, pode ser usada de duas formas na tua vida. Você pode usar essa Bíblia, essa palavra, como um espelho ou uma janela. Uma janela a gente vê a vida dos outros, e o espelho você vê a sua própria vida. E eu tenho tentado, pela misericórdia, ver, toda vez que eu abro essa palavra, enxergar a minha vida. E quando nós temos a possibilidade de comparar a nossa vida com as Escrituras, o Senhor vai nos moldando, né? Então, diga para a pessoa do seu lado, em nome de Jesus, o Senhor quer te moldar nessa noite. Mas diga com convicção, senão ela não acredita. Pode dizer com convicção. O Senhor quer te moldar em nome de Jesus. Amém? Eu quero dividir algumas coisas com você. Eu quero pedir que você preste bem atenção. Vou ler novamente alguns versículos aqui, que você teve a oportunidade de ler junto comigo. Primeiro aqui no versículo de número 4, melhor dizendo. Afluiu uma grande multidão, você leu isso comigo, e vindo ter com ele gente de todas. Às vezes nós não entendemos por que o Senhor ministra certas palavras em certas ocasiões da nossa vida. Você pode perceber, e não é muito difícil da gente entender, que uma multidão de todas as cidades, nós vamos entender que cada pessoa tinha uma necessidade. Cada pessoa esperava uma coisa. Mas o Senhor às vezes nos junta com as nossas diversas necessidades e ministra uma palavra só. À primeira vista a gente não entende o porquê que Deus está falando aquilo conosco. Mas você vai ver ao término da mensagem que aquilo é exatamente aquilo que a gente precisava. E aquilo que você precisava se difere daquilo que o teu vizinho aí do lado precisa. Mas a mesma palavra tem a eficácia de completar e cumprir exatamente a sua finalidade na minha vida e na tua vida. Por isso eu não quero e não me preocupo, entenda bem o que eu vou te dizer, eu não me preocupo no que exatamente você precisa. E também espero que você não se preocupe no que eu preciso necessariamente, porque Deus conhece você, Deus conhece a tua necessidade, Ele sabe o porquê você está aqui nessa noite. Gente de todos os bairros, de lugares diferentes, com necessidades diferentes, foram reunidos nessa noite para que o Senhor ministrasse uma só palavra. E você crê que assim como na vida do teu irmão, na tua vida, algo diferente e novo vai acontecer? Então você vê o seguinte, primeiro ele vai falar sobre, e toda vez que você vê Jesus falando sobre parábola, ou através de parábolas, parábola é uma figura de linguagem, é uma forma mais simples de você dizer algo profundo. Às vezes, para você traduzir coisas muito profundas, você usa histórias ou usa comparações. Era o que Jesus fazia. E você repara que ele começa a falar assim, olha, havia um semeador. E ao semear, repita comigo, ao semear, uma parte dessas sementes caiu, ou uma semente caiu à beira do caminho. Diga, à beira do caminho. Quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que nós fazemos é agir por eliminação. Você fala, não, à beira do caminho, a semente cai à beira do caminho, e ela foi pisada pelos homens, e depois as aves dos céus a comeram, a levaram. Aí a gente olha assim e fala, não, esse não sou eu. Diga assim para mim, será? Meu irmão, quero te dizer que essa palavra não é para que você pense nos outros, pense em você. Você vai entender que existem quatro níveis de pessoas nesse texto. E eu quero te dizer que esses 4 níveis de pessoas não vão tocar em nenhum momento em pessoas que nós taxamos e julgamos, vamos dizer, pessoas desviadas, né? A gente fala assim, essa palavra é de evangelização para que aquela pessoa que está desviada. Não, diga assim para o teu irmão, essa palavra é para cristão, em nome de Jesus. Você vai ver que o primeiro estava à beira do caminho, ou melhor, a palavra vai dizer que mais à frente o Senhor Jesus vai explicar essa parábola. Vai dizer que a semente é a palavra de Deus. Amém? A semente é a palavra de Deus. E que uma parte delas, ou uma delas, caiu à beira do caminho. O que eu começo a achar interessante, eu quero dividir isso com você, é que diz que o semeador é o Senhor, que ao semear,
uma parte caiu à beira do caminho. Espera aí, meu irmão. Será que não seria desperdício um semeador que tem com suas sementes uma finalidade de produzir algo, jogar ou lançar de uma forma que à beira do caminho seja semeado? Se você sabe que existe uma terra fértil, por que talvez você não jogue mais de perto para que você não perca nenhuma semente? Se você entendeu a leitura dessa palavra, você vai saber que a finalidade maior é que aquelas sementes atingissem aonde, querido? Na terra fértil, amém? Mas por que uma parte delas caiu à beira do caminho? Eu quero te dizer que o Senhor, aqueles que o Senhor vê como terra fértil, Ele semeia, amém? Amém? Mas ao semear a tua vida, solos diferentes do teu também são semeados. Por isso que talvez você não entenda porque certas pessoas que vivem ao teu redor são abençoadas quando Deus te abençoa. Deus, com o propósito de te abençoar, abençoa pessoas que às vezes não estão nem aí para Deus, mas de alguma forma são atingidas pelo semear na tua vida. Repara o seguinte, que o primeiro perfil de pessoas é aquele que está à beira do caminho. Aí você já colocou, como eu disse, por eliminação, esse não sou eu, mas eu vou te explicar quem é esse tipo de pessoa. A pessoa que está à beira do caminho, se você perguntar para ela, você está no caminho? Ela vai responder, estou. Mas se você perguntar para a pessoa que está à beira do caminho, você está fora do caminho? Ela vai dizer, estou. Dependendo da situação, ela se enquadra dentro ou fora do caminho ao qual nós estamos tratando. Repara que uma vez o meu filho mais velho, ele me falou por parábolas. Eu quero dividir isso com você e vai ser muito simples de você entender. Claro que é uma história infantil, mas vamos tentar traduzir isso para um nível mais espiritual. Amém? Amém? Está comigo ainda? Amém. Meu filho me falou o seguinte, que existia um rapaz em cima do muro. Amém? Consegue acompanhar? E que de um lado Deus estava falando com ele, história infantil, como eu digo. E do outro lado Satanás olhando para aquele rapaz. E Deus falando para aquele rapaz assim, sai daí de cima do muro e pula para o meu lado. Deus chamando ele a todo instante, vem, pula para cá, e Satanás não falava nada. Quando Deus vira para Satanás e pergunta assim, ô Satanás, por que você não o convence de pular para o seu lado? Ele fala assim, eu não o convenço porque o muro me pertence. De repente, você se acha no caminho, mas talvez você esteja à beira do caminho. O que representa na minha vida, se eu estou no caminho ou à beira do caminho, as tuas escolhas, o teu nível de renúncia. Será que hoje eu posso olhar para a minha vida e falar assim, não, hoje eu literalmente estou no caminho que o Senhor quer na minha vida. E diga para a pessoa do seu lado, o caminho não é uma estrada. Diga para ela assim, o caminho é uma pessoa. O Senhor fala para ti, fala para mim, é aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Chegou a hora, meu querido, minha querida, de você se negar. Deus tem um nível de frutificação na tua vida tremendo. Mas olha, à beira do caminho, no lugar onde você está, em cima do muro, não é possível haver a produção de Deus, conforme Ele quer fazer na tua vida. Por isso Deus, nessa noite Ele te chama, sai de cima desse muro e pula para o meu lado. Você talvez não escute a voz de Satanás na tua vida para você mudar o seu posicionamento e pular para o lado dele. Porque na tua inconstância ou na tua multidão de dúvidas, é exatamente o ambiente que Satanás quer usar para te manter fora daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Por isso nós vemos o seguinte, aquele que está à beira do caminho, a semente vem também. À beira do caminho, nós podemos estar à beira do caminho aqui. A palavra está sendo lançada sobre a tua vida. Deus está semeando na tua vida. Mas chegamos lá fora, somos pisados pela humanidade. O que tira a palavra de você é a sua própria humanidade. A palavra vai dizer
em Gálatas, no capítulo 5, que a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Quem é que tem vencido na tua vida? Existe uma guerra do espírito contra a sua carne. Entenda o seguinte: vence na tua vida aquele que você alimenta melhor. A quem você tem alimentado. Talvez, como já foi ministrado, eu fico satisfeito de ouvir a confirmação daquilo que eu tinha para falar na tua vida nessa noite. Deus está exigindo de nós nessa noite um nível maior de intimidade com Ele. Talvez seja hoje o dia que você vai ter que dar um basta. O dia que você vai ter que tomar a decisão para deixar, e não me leve a mal no que eu vou falar em nome de Jesus, porque eu quero pregar aqui outras vezes, tá? Você já reparou quantas vezes nós levamos uma vida medíocre? Repita comigo essa palavra, medíocre. Medíocre, a gente tem tem um peso tão grande essa palavra, medíocre. Mas você sabe o que significa medíocre? Medíocre significa na média. Se eu perguntar para você, você está bem? Eu estou indo. Você está cheio Se eu perguntar para você, você está cheio de Deus? Eu estou mais ou menos. Se eu perguntar se você está mal, você vai dizer que não está mal também. Você está na média, sabe? Deus lhe prometeu para esse tempo, querido. O mesmo tempo em que a palavra diz em que o amor de muitos se esfriaria, melhor, o amor de quase todos se esfriaria, é o mesmo tempo em que o Senhor prometeu que sobre toda a carne Ele derramaria do seu espírito. E diz que os vossos velhos teriam sonhos, os vossos jovens teriam visões, e até sobre servos e servas seria derramado do meu espírito. Você pode escolher se você vai viver o tempo da apostasia na tua vida, ou se você vai viver o tempo da plenitude de Deus, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a tua vida que se você abre o teu coração para Deus, inaugura-se na tua vida um novo tempo de intimidade com Ele. Essa é a pessoa à beira do caminho. Mas aí depois existem dois perfis de pessoas. É aquele que é a semente que cai sobre a pedra, e a semente que cai em meio aos espinhos. Aí você vai falar para mim, ou talvez eu diga para você, eu não sou também nenhum deles, porque Deus tem me dado crescimento, amém? Quantos têm crescido na presença do Senhor, digam amém. Meu irmão, se espante com o que você vai escutar nesse momento. A semente que caiu sobre a pedra cresceu. A semente que caiu em meio aos espinhos também cresceu. Mas só que chega um tempo que o crescimento dessa semente não sacia as suas necessidades. Repare que, aqui comigo no texto, no versículo de número 6, perdão. Outra caiu, vamos lá? Outra caiu, e tendo, ela cresceu, meu irmão. Ela não era solo fértil e cresceu. Caiu sobre a pedra. Versículo 6. E tendo crescido, secou por falta. Não é humildade não, gente, é umidade. Umidade é falta de água. E água representa quem, querido? O Espírito Santo. Deus realiza maravilhas na nossa vida. Ele semeia quando nós somos pedras. Só que chega um tempo em que é exigido de nós sermos cheios do Espírito Santo. Que os rios de Deus brotem na tua vida. Porém, se nós não buscarmos, e nós crescemos, mesmo com falta de umidade, você começa de repente a trabalhar na obra, Deus começa a agir através da tua vida, amém? Porque Deus dá autoridade a você. Mas eu quero te dizer, em Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus reuniu os 12 e deu sobre eles, distribuiu para eles a autoridade. Você tem noção do que é Judas Iscariotes colocando a mão sobre pessoas e pessoas sendo curadas? Mas isso não significava que ele tinha um coração lançado no reino. Repare que ele não havia
sido convertido por completo, mas Deus já operava através dele. Ele já crescia de alguma forma. Então você repara o seguinte, que a semente cai sobre a pedra e cresce. Mas chega um tempo que por falta de umidade ela morre. Aquela semente que cai em meio aos espinhos, diga comigo, ela também cresceu. Diz a palavra que esta semente cresceu junto com os espinhos. E esse crescimento mútuo, o crescimento dos espinhos junto com a semente, a sufocou. Nós temos falado de renúncia, não é isso? O grande problema é que o Senhor um dia te libertou, você crê? Mas nós queremos levar coisas do Egito junto conosco. E nós queremos que Deus prospere coisas que Ele mandou deixar para trás. Ele quer que você fale assim, não, aquilo não me pertence mais. Esses espinhos são para ser ficados para trás, ser deixados para trás, vamos dizer assim. E Deus quer te dar o crescimento, mas você quer crescer junto com o espinho. Aquilo que atrapalha, aquilo que hoje é uma pedra de tropeço na tua vida. Aquilo que o Senhor falou para você, deixa isso. Mas você quer que Deus prospere e abençoe isso. E aquilo continua crescendo junto com você. Talvez uma porta aberta que o Senhor falou para você, não entre. Mas você entrou. Nós vemos o apóstolo Paulo falando assim, hoje eu louvo ao Senhor porque uma grande porta foi aberta para mim. Inimigos também se levantaram. Às vezes nós achamos que porta aberta, quando nós entramos, todas as coisas vão acontecer de forma favorável, até vão. Mas achamos que não vamos ter lutas e aí nós nos confundimos com caminhos que nos oferecem facilidade. Meu irmão, não existe dificuldade nenhuma para você fazer espinho crescer. Lá na nossa igreja, nós estamos há algum tempo, e inclusive se alguém for jardineiro, aí me ensine depois. Está há algum tempo tentando fazer um jardim. E a gente planta terra adubada, aquela coisa toda. Meu irmão, para crescer alguma coisa é terrível. Mas coisas que nós não plantamos crescem. Ervas daninhas que vêm do vento, um monte de coisa, cresce, e aquilo que você rega não cresce. Eu quero te dizer que existem coisas na tua vida que você vai ter que cortar, querido. Que se você continuar na tua caminhada do mesmo jeito, ela vai crescer junto com você. Não se engane com o crescimento que tem havido na tua vida. E esse é o cerne da mensagem. O tema da mensagem nessa noite é níveis de produção. Repita comigo, níveis de produção. Você repara que o crescimento é importante, amém? Mas não é tudo. Crescimento é importante para nós, mas não é tudo. Você vê no findar dessa parábola que o Senhor fala, olha, outra, finalmente, caiu em boa terra. Veja aqui comigo no versículo número 8. Quantos estão acompanhando até aqui, digam amém. Amém? Amém. Versículo 8, outra final caiu em boa, cresceu, meu irmão, em nome de Jesus. Crescimento somente não adianta de nada sem produção. O Senhor, e todas as vezes que nós queremos entender princípios, nós voltamos para o princípio. Em Gênesis você vai ver o Senhor falando para o homem assim, crescei, me ajuda, em nome de Jesus, crescei e cresça e produza, cresça e produza. Querido, chegou a hora de nós produzirmos alguma coisa para esse reino. Eu já ouvi testemunhos, muitos testemunhos, e eu não desprezo isso, em nome de Jesus. Eu já ouvi testemunhos de pessoas falando assim, eu fui liberto do álcool, de repente é o teu caso. Fui liberto do álcool, liberto do vício, alguém já passou por isso aí? Liberto da promiscuidade, da idolatria.
Hoje o Senhor me libertou. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu te pergunto, e depois disso? Uma vez eu tive a oportunidade de falar com um irmão lá da nossa igreja, lá no Encantado, lá na Nova Vida. Esse senhor entrou de muleta, acabado, viciado em cocaína, em um monte de coisa. E Deus foi tratando a vida dele, hoje ele anda, não é viciado em nada. Glória a Deus por isso, amém? Aí eu falei para ele, o Senhor te libertou, amém? E agora? Hoje você cresceu, e agora? Chegou a hora da produção, o Senhor não quer somente libertar você. A gente lembra até da história do Brasil, a gente que gosta um pouquinho, a gente fala muito sobre a Lei Áurea, né? 1888, 13 de maio, foi assinada a Lei Áurea. Aí os escravos foram libertos. Mas antes da Lei Áurea, houveram duas leis. A lei do sexagenário e a lei do ventre livre. A lei do sexagenário dizia o seguinte, olha, todo escravo acima de 60 anos será liberto. O escravo nem chegava a 60 anos, de tanto que ele apanhava. Depois ele fala, não, vamos fazer a lei do ventre livre. Todos os escravos que nascerem a partir de agora são libertos. Mas espera aí, como é que um bebê vai viver livre e a mãe vai viver cativa? Vamos fazer o seguinte então, vamos libertar todos os escravos, legal. Mas chega uma hora que até quem está livre fica em dúvida como é viver em liberdade. E alguns voltaram para a escravidão porque lá havia comida e havia provisão. Você começa a entender por que o povo de Israel, no caminho do deserto, começou a falar assim, Israel, Moisés, tu nos tirou de lá para nós morrermos aqui nesse deserto? Lá nós tínhamos cebolas, alhos, lá nós comíamos carne com fartura. Talvez você, por ter escolhido ser liberto pelo Senhor, você tenha vivido um nível financeiro menor do que você vivia no Egito. Talvez você estivesse no Egito cercado de mais coisas do que você está agora. Mas saiba que se você optou por ser liberto por Deus, liberto pelo Senhor, se você escolheu ter esse momento de crescimento com Deus, se você se permitir viver isso, iniciará o tempo da produção da tua vida. Deus fez por você, agora vamos produzir para Deus. Você repara o seguinte, uma palavra que me chama a atenção, ele fala, outra afinal caiu em boa terra, cresceu e produziu. Está escrito. Cresceu a 100 por 1. Esse é o crescimento que Deus quer dar em tua vida. Em Mateus no capítulo 13, no versículo 8, ele vai falar a mesma parábola, mas vai trazer esse final de uma forma diferente, mais detalhada. Ele vai falar que uma semente, uma produziu 30, outra 60 e outra a 100 por 1. Eu vejo que uma palavra de ordem que Deus nos dá, crescer na graça, crescer em graça e no conhecimento. É uma palavra de ordem para você. Diga para a pessoa do seu lado, cresça na graça e no conhecimento. E diga para ela, se aproveita, não dorme não, em nome de Jesus. Deus quer falar contigo. Crescer na graça, graça significa favor que você não merece, você sabe disso. Crescer na graça é o crescimento que não depende de nada para que aconteça. E crescer no conhecimento é algo que você corre atrás. Na graça você espera e no conhecimento você corre atrás. Na graça é estatura, no conhecimento é produção. Deus, por Ele não ser enganado por aparência, Ele não se preocupa com a sua estatura. Quantos de nós tentamos enganar a Deus pelo tamanho que nós temos? Senhor, eu sou teu servo, hein? Senhor, hoje eu sou o pastor, mas Deus conhece quem eu sou. Repara que, se nós temos a condição, e isso que talvez seja o mais importante dessa mensagem para a tua vida, você se conhecer. Você ter a real noção de em que modo, em que estado você está.
Se você olha para a tua vida e só vê crescimento, tem algo de errado. Até que ponto nós vamos nos contentar em estar somente satisfeitos com crescimentos e bênçãos e milagres? Eu quero dividir um texto com você lá em Mateus, abra comigo em nome de Jesus, capítulo 21, versículo 18. Mateus 21, 18. Quero abrir com você aqui, Mateus 21, versículo 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se. E não tendo achado senão folhas, repita, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto. O Senhor às vezes dá uma palavra para nós muito pesada, falando aquela árvore que cresce e não gera frutos, não serve para nada a não ser cortada, arrancada e lançada fora. O Senhor Jesus esteve nesse momento com fome e vai a uma figueira que pelo seu crescimento parecia ter produção de frutos. A quantidade de folhas que aquela figueira possuía indicava que era tempo de frutificação. Só que o Senhor Jesus coloca a mão para apanhar um fruto e não acha nada. E ele vai e amaldiçoa aquela figueira. Assim somos nós. Quantos de nós não tentamos enganar pessoas pela quantidade de folhas que nós possuímos? Repita para você mesmo: o Senhor não se engana com aparência. É necessário que você se apresente para Deus essa noite, querido. Mas olha, não é para que Ele te conheça não, porque Ele já te conhece. Se apresente para Deus para que você se conheça. Porque talvez nós estejamos vivendo um nível de religiosidade tão grande, que faz com que achemos que a nossa vida está em perfeito acordo com Deus. Mas aí você vê que o Senhor fala assim, olha, através dessa parábola que eu li em Mateus 13, a mesma parábola do semeador. Um gerou 30, outro gerou 60 e outro a 100 por um. Produção não é algo tão simples assim não, querido. Como eu disse, nós temos tentado plantar algumas coisas lá e não brota. Você rega, o sol bate, o solo é fértil, mas meu irmão, eu não sei o que acontece debaixo da terra, daquela terra que não brota. Existe um processo que tem que acontecer na semente na tua vida. A palavra diz lá em Lucas: aquele que tiver fé como um grão. Às vezes a gente lê até esse versículo errado, fala assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é do tamanho não, querido. Porque a palavra diz que a menor semente tem a condição de gerar a maior hortaliça. O Senhor a todo momento repreendia os seus discípulos falando assim: homens de pequena fé. Então significa o seguinte, que você não tem que ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, não, é como um grão de mostarda. Se você olhar um grão de mostarda, se pergunte como é que algo pode sair dali de dentro. Significa que o que Deus quer produzir na tua vida é a mesma coisa que Ele faz produzir num grão de mostarda. Você já viu o que acontece com uma semente? Para que a semente produza alguma coisa, diga assim: a semente tem que morrer. Você já viu quando o fruto cai na terra? Primeiro todo aquele invólucro, aquela carne daquele fruto tem que perecer, não é isso? Deus quer quebrar os teus invólucros nessa noite. Tem que quebrar tudo, as nossas máscaras, as nossas capas, todos os nossos dogmas, aquilo que faz com que nós nos escondamos, sabe? Tem que ficar só a semente. Aí aquela semente, ela tem que morrer. Deus quer te dar vida, amém? Mas para que você viva, você tem que morrer. Morrer para si mesmo, morrer para as suas vontades, morrer para o seu querer, para que o propósito de Deus seja absoluto na tua vida. Você quer saber quando é que você vive os propósitos de Deus? Quer? Quando você deixa de viver os teus.
Quais os planos que você tem vivido? Aquela semente primeiro morre, não é isso que acontece? E depois aquela semente que está morta, Deus faz gerar poder. Que poder é esse? Aquele que o Senhor fala assim: tudo é possível ao que crê. Você já reparou como é que uma semente tem poder para romper um solo? Superar os obstáculos daquela terra? Depois de gerar poder, o Senhor faz com que... Me ajuda, em nome de Jesus. Fala, cresça. Para baixo. Deus quer te dar crescimento também, eu não estou anulando isso. Mas semente em solo fértil cresce para baixo primeiro. Tem que criar raiz. Tem que atingir a profundidade. Para que aquela palavra que diz lá no Salmo 1, conhece? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita. Ele é como árvore plantada junto ao ribeiro, cujas suas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. Já tentou arrancar planta na beira do rio? Já viu como é difícil? Mas você já viu como é que planta à beira do rio balança? Você não consegue arrancar porque suas raízes são profundas. E você vai reparar que as plantas à beira do rio, elas balançam mais do que as outras. A biologia vai dizer que as plantas balançam mais e elas não caem, porque conforme elas balançam, ela vai criando uma flexibilidade que vai dar uma capacidade quase de indestrutibilidade a ela. Significa o seguinte, meu irmão, você se planta lá no fundo do solo, você até balança, mas você não quebra. Isso só acontece àqueles que atingem o crescimento para baixo. Aquelas plantas e sementes que se preocupam em crescer rápido, não têm raiz e morrem. Diga o seguinte: a tua raiz é o teu alicerce. Se Deus se preocupa em fazer, porque olha só, crescimento de raiz você não vê, meu irmão. Talvez seja a hora de Deus te dar um crescimento em que ninguém vai ver. É aquele crescimento e as coisas que Deus vai quebrando na tua vida que só você sabe. Você já viu como é que é estranho nós regarmos uma planta que ainda não aparece? Quantos já plantaram alguma coisa? Digo amém. De cafejãozinho lá no copinho de café. Já plantou alguma vez aquilo? Já, né? Já viu como é que é estranho? Para pensar, meu irmão. Você planta algo, aquela semente morre, não é isso? E você cobre com terra e você começa a regar. Quem passa e te vê regando, fala assim: aquele camarada está regando o quê? Porque aquelas pessoas que estão vendo você regar, estão vendo você molhar a terra. Mas você sabe que tem algo ali dentro. Por isso, meu irmão, é tempo de nós regarmos coisas que nós ainda não vemos. Hebreus capítulo 11 vai dizer que a fé é enxergar o que eu não vejo e ter certeza de algo que eu somente espero. Tem coisas na tua vida que você precisa, mas não vê, não é isso? Deus te dá a capacidade como semente enraizada de ver aquilo que você não enxerga e de ter certeza que recebeu algo que ainda não chegou. Tem algo na tua vida que é impossível, e talvez o que é mais impossível na tua vida é o teu crescimento e produção. Mas Deus está falando para você que é esta fé que faz com que a semente cresça para baixo. E meu irmão, você pode ver como os prédios. Alicerce é algo que ninguém aprecia, não é verdade? Alguém vai na obra de casa e fala assim: olha aqui que alicerce bonito. Você só leva as pessoas na tua casa quando ela está pronta. Alicerce é algo que ninguém aprecia. Mas quanto maior o alicerce, maior é a construção que eu posso fazer por cima dele. Se Deus nesse momento se preocupa em te dar um crescimento maior para baixo, saiba que maior é a altura da planta que Ele quer fazer na tua vida.
Depois do crescimento para baixo, você sabe que vem o crescimento, redundantemente falando, para cima. Eu quero perguntar para você nessa noite o porquê que o Senhor, em Lucas, permite falar 100 por 1. E por que em Mateus fala 30, 60 e 100 por 1. Eu posso seguir por 3 linhas aqui, posso dividir com você as 3, que vai servir das 3 formas. Primeiro, nós podemos avaliar o seguinte: existem frutos bons, diga, frutos bons e frutos ruins. Você já viu aquele programa que passa domingo de manhã chamado Globo Rural? Aí vai aquele lavrador falar assim: olha, esse ano a nossa colheita teve um déficit, uma diminuição. Ano passado nós produzimos 100 sacas de alguma coisa, não é assim que eles falam? Eu não entendo nada, mas eles falam assim: esse ano nós produzimos 50. Não significa que ele só produziu 50, ele produziu 100, só que 50 não serviam de nada. A gente primeiro pode avaliar que você pode até estar produzindo 100 frutos, mas que frutos apreciáveis a Deus podem ser só 30, podem ser só 60, ou talvez você esteja apreciando ao Senhor em plenitude como 100. Nós, infelizmente, nós pecamos, querido. Como eu disse para você, nós pelejamos contra a nossa humanidade todos os dias. Existe algo que te tenta, não é assim? Ou não? Nada te tenta? Nada? Nada? Quantos são tentados? Diga amém. Levanta o braço assim. Quem não for tentado, eu vou orar para ir para a glória agora. Essa terra não te pertence, querido. A palavra de Tiago vai dizer que cada um é tentado por aquilo que lhe cobiça. A tua carne precisa de algo e você é tentado por isso. E talvez, como diz a palavra em Gálatas também, nós temos a possibilidade de frutificar no Espírito ou talvez produzir as obras da carne. Prostituição, lascívia, inveja, alegria. Alegria não, alegria é fruto do Espírito. O que você tem produzido, querido? Quinta-feira, foi quinta-feira que o pastor pregou, estava falando a palavra de Isaías, falando que havia uma contorção e um gemer de dores, mas o que era produzido era vento. Nós podemos pensar também em que o Senhor quer fazer com que você produza 100, mas nós estamos produzindo menos do que nós poderíamos produzir. Você talvez esteja produzindo só 30. Ou talvez nós podemos avaliar dessa forma também, que existe um nível de crescimento, que você está produzindo 30, mas você pode produzir 60 e você pode produzir a 100 por 1. Para eu terminar e não ser muito prolixo, ficar demorando muito. Há muito tempo atrás eu morei em Minas Gerais e é importante eu dizer isso para você. Lá em casa, minha mãe vai lembrar, lá em casa trabalhava uma menina que não acreditava que a água do mar era salgada. Não me pergunte por quê. Ela batia no peito e falava: não, história é essa de que a água do mar é salgada? E eu, garoto, 11, 12 anos de idade, tentava convencê-la de alguma forma. Meu Deus, mas o sal vem da onde então? Aí ela falava um monte de coisa, mas menos que a água do mar é salgada. Você já deve ter visto em alguns programas aquela pessoa que nunca viu o mar, aí chega um apresentador daqueles, bota a pessoa dentro de uma van e coloca ela lá na... Já viu isso? Quantos já viram? Aí, vamos levar o fulano para conhecer o mar. Aí a pessoa vai ver aquela imensidão e molha, mas não entra. Que aquilo representa para ele o que? Medo, é um pavor, é algo imenso. Nós somos exatamente iguais. Aquela pessoa que botou o pé na beira vai falar assim: eu fui lá e conheci o mar. Meu irmão, está na hora de deixarmos de falar que conhecemos o mar só molhando o pé na beira. Quantos de nós falamos que conhecemos a Deus, mas nossos pés somente são molhados com Ele, por Ele? Ezequiel no capítulo 47 vai mostrar para você que existem níveis de profundidade com Ele.
Ezequiel, na sua visão, a visão que Deus lhe dá, existia um homem com cordel de medir e águas que fluíam do trono. E diz que essas águas, quanto mais ele andava, mais profundas essas águas ficavam. No início, essas águas davam em seus pés, seus tornozelos. Depois, águas que davam em seus joelhos, águas que davam em seus lombos e águas que só eram possíveis ser atravessadas a nado. Mas uma coisa que eu acho tremendo, diz que essas águas que fluíam do trono, quando iam em direção ao Mar Morto, e essas águas, quando entravam em contato com o Mar Morto voltava a produzir vida. Sabe o que eu quero te dizer? Talvez você esteja satisfeito no nível que você tem atingido. Porque se essas águas, chegando em contato com o Mar Morto, se ela produz vida, se ela toca o teu tornozelo, já tem feito algo diferente. Tua vida já tem mudado de alguma forma, só tocando o pé nas águas. Mas Deus está te chamando nessa noite para um nível mais profundo. Eu quero terminar dizendo que o Senhor nos ajuntou nessa noite. E na verdade Ele não está nem preocupado se hoje você se caracteriza como a beira do caminho, a pedra, o espinho, ou em meio aos espinhos, ou em solo fértil. O que Deus quer falar para você nessa noite é que existe um nível mais profundo que Ele quer te levar. Mas olha, é igualzinho na praia. Só entra quem deseja conhecer mais. Tem pessoas que vão à praia e se satisfazem com aquilo que vem. Talvez você venha aqui como aqueles turistas que olham o mar e falam, não, eu fui lá para ver a Deus se manifestar. Mas por mais que os seus olhos tenham uma visão ampla do tamanho do mar, eu vou dizer para você que você não conhece o mar por completo. Talvez nós atingimos hoje um nível com Deus, que aquilo que temos recebido já nos satisfaça. Faz você dizer para si mesmo, onde eu estou está bom. Porque Deus já tem operado através de você. Deus já tem falado através de você. Você já está pregando, você já está tocando, Deus está se manifestando através da tua vida. Mas olha, nós infelizmente queremos conhecer a Deus tendo contato superficial. Deus está chamando os corajosos para entrar nesse mar essa noite. Deus quer fazer com que a tua vida produza 100 por 1. Existe um nível a alcançar na presença de Deus. Eu quero orar pela tua vida. Quero orar por você. Como eu disse, essa palavra, meu irmão, essa palavra é para mim. Quantos podem dizer nessa noite, essa palavra é para mim? Essa palavra é para mim. Mas Deus quer, nessa noite, te levar mais profundo. Deus está falando para você, vem. Comece a entrar nessas águas. Aquele que entendeu que essa mensagem é para você, se o Espírito Santo falou ao teu coração, levanta tuas mãos aí, deixa Deus te levar. Começa a falar com Ele, falando, Senhor, eu quero entrar nessas águas. Senhor, até aqui foi bom, mas eu quero ir mais profundo. Até onde eu cheguei, Senhor, foi legal, mas eu quero mais. Senhor, eu quero te conhecer mais. Começa a dizer para Ele, abra tua boca nesse lugar. Começa a dizer, Senhor, produz em mim nessa noite. Eu não quero somente crescer, Deus. Eu não quero somente que as pessoas me vejam. Eu quero produzir, Deus. Eu não quero somente falar que eu sou liberto. Eu quero que o Senhor me use poderosamente. Mas para que o Senhor te use cada vez de forma mais potente, é necessário que você atinja níveis mais profundos. Oh, aleluia.
Nós queremos te pedir, começa a manifestar no nosso meio o teu Espírito. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, começa a manifestar no meio do teu povo. Oh Deus, aqueles que nessa noite entraram aqui sedentos por um nível mais profundo de intimidade, Senhor. Aqueles que desejam um nível maior de intimidade contigo, Senhor. Aleluia. Oh Deus. Oh Deus. Nós queremos ver a tua face nessa noite. Nós queremos, ó Deus, ver a tua glória nessa noite. Nós queremos, ó Deus, sair daqui impactados pela tua presença. Nós queremos sair daqui diferentes, Deus. Nós queremos, ó Deus, que tu arranque de nós tudo aquilo que faz com que nós nos escondamos. Tudo aquilo, Senhor, que faz com que nós nos venhamos sentir satisfeitos. Porque nessa noite, querido, Deus quer te levar. Deus quer te impactar. O Espírito Santo quer falar profundamente a tua vida. Por isso começa a dizer para Deus aí, eu quero mais, Senhor. E vou te dizer, Deus só vai manifestar na vida daqueles que querem. É só na vida daqueles que desejam. Deus não vai querer frutificar naqueles que não querem. Mas, meu irmão, se você deseja uma frutificação profunda e tremenda na tua vida, começa a declarar para Deus, eu estou aqui. Começa a trabalhar na minha vida, Senhor. Começa a tocar no meu coração. Começa a trabalhar no meu ser. Começa a produzir algo diferente na minha vida, Senhor. Porque eu estou aqui e desejo um nível de intimidade maior contigo. Eu quero te conhecer. Eu quero, Senhor, mergulhar, Senhor, nessas águas. Eu quero, Senhor, mergulhar nos teus rios. Eu quero, Senhor, alcançar, Senhor, aquilo que, Senhor, naquele ponto que o Senhor quer me levar, Deus. Oh, aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo.